contra todo o mal conjurado do inferno, toda a perversidade produzida pela humanidade. Nós enviaremos a eles só você. Pois é ele que eles servem, não o homem ou exércitos. Estripar e lacerar até o fim. Eles temem a marca da fera. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais uma história. Antes de começar a história, eu gostaria de estar dando alguns avisos aqui. Nesse vídeo vai ser bem importante esses avisos, tá? O primeiro aviso que eu gostaria de dar é que o vídeo será bem menor. Vocês já devem estar vendo aí, né, o tamanho do vídeo. Mas ele vai ser bem menor porque é um vídeo bem mais apressado por conta que eu tô gravando ele bem rápido, né? Por conta que o canal vai ficar muito tempo sem vídeo se eu não postar esse vídeo agora. E por que eu tô fazendo esse vídeo mais rápido, né? Por conta que desde o vídeo da Augusta, que foi o vídeo anterior a esse, eu tô mexendo no PC, né? Porque ele deu alguns problemas, porque eu tinha trocado algumas peças, né? E por conta dessas trocas de peça eu tive até que formatar o PC, fazer muita coisa nele. E eu fiquei praticamente uma semana pra tá tentando arrumar nesse defeito que deu nele. Mas pro final do vídeo, após a história, eu explico melhor. Mas é basicamente isso, tá? Esse vídeo tá sendo bem mais rushado. Eu não vou contar tanto, né? Não vou me aprofundar tanto sobre a história do Slayer, por conta que esse vídeo é mais rushado, né? Eu vou falar praticamente só superficialmente sobre o Slayer. Vai ser um vídeo mais sobre curiosidade, mais do que exatamente uma história. Então eu vou estar falando mais sobre o personagem do que a história dele em si. Mas vai ter sim, né? Algumas coisas sobre a história dele, né, querendo ou não, porque para contar sobre o personagem tem que contar um pouco da história, né. Futuramente eu vou fazer um vídeo sim, contando a história do Slayer, mas por hoje vamos ficar só nesse vídeo aqui assim mesmo, né, mais apressado. E mesmo assim eu vou dar o aviso de spoilers, tá, nesse vídeo, porque eu sei que muita gente joga Doom pensando mais na euforia, né, na adrenalina de estar matando demônios e tal, um jogo rápido, etc. As pessoas não ligam exatamente pra história, pelo menos não a maioria. Mas mesmo assim vai ter spoilers, tá? Pode ter alguém que acabe se importando em tomar spoiler do jogo. Então eu gosto de deixar avisado só por precaução. E o último aviso é que a franquia Doom, ela meio que sofreu um reboot no Doom de 2016. Mas os Dooms, né, que veio anteriormente, tipo o Doom 64, o Doom 2, o primeiro Doom, o Doom 3 também, todos esses Doom, a história deles ainda é relevante para a franquia, tá? Mesmo ela sofrendo um reboot em 2016. Então é isso, avisos dados, tudo esclarecido. Então, agora vamos para a história. Eu vou começar, né, falando como que o Doom Slayer é conhecido, né, que é basicamente o básico. Eu vou chamar ele aqui de Slayer ou Doom Slayer, né, aqui nesse vídeo para ficar mais simples e também porque eu acho mais legal. O nome real do Doom Slayer é Flynn Taggart. Eu acho que eu falei certo, né, Flynn Taggart. Esse é basicamente o nome real dele, tá? Eu acho que isso é revelado no Doom The Dark Ages, se eu não me engano. Inclusive eu não joguei o Doom The Dark Ages, tá? Isso aí eu peguei na Wiki. Porque, claro, eu vou dar uma pesquisada no personagem, né, na Wiki, porque se eu for pegar tudo de cabeça, eu não vou lembrar de tudo. Então, eu sempre dou uma pesquisada nos personagens que eu faço os vídeos aqui, tá? Só pra deixar o vídeo mais aconchegante. Mesmo assim, eu posso errar, tá? Eu não sou perfeito, não. Mas eu gosto de deixar tudo certinho ali. Também ele era, né, conhecido muito como Doomguy no início da franquia, né, que ele não tinha um nome ainda, então as pessoas chamavam ele de Doomguy. Então esse é o nome mais famoso, né, que as pessoas têm em mente quando se refere a Doom. Tem o Doom Slayer, né, que é um dos nomes que ele é mais chamado no Doom Eternal. The Slayer também, ou o Slayer, né, se você preferir em português. Também é chamado bastante no Doom Eternal.
Também tem o Doom Marine e Space Marine, né? Que isso daí vem mais da área que ele trabalhava ali, né? Que ele era basicamente um marinheiro espacial, vamos dizer assim. Então vamos lá, né? No início da jornada, né? Do Slayer, ele era basicamente um humano normal, né? Lá no início dos jogos, até o primeiro, o segundo, o Doom 64 e o terceiro jogo, se eu não me engano, acho que é esses, né? Que tem anteriormente do de 2016. Ele ainda era um humano, tá? Ele não era um super soldado como ele é atualmente. Ele virou um deus a partir de 2016 pra frente. Mas esses jogos que são anteriores ao de 2016, ele não era um deus, tá? Todos esses anteriores ele era apenas um humano normal, acredite se quiser. Ele era simplesmente um humano muito bravo. Me corrijam se eu estiver errado, tá? Se eu tiver, eu posso estar errado aqui. Então, se alguém souber mais que eu aí, pode corrigir nos comentários. Mas basicamente isso, o Doom Slayer simplesmente era um humano com sangue nos olhos. Mas também tem um motivo, né, do porquê o Slayer ele tem tanto ódio dos demônios. Basicamente, esse cara perdeu tudo pros demônios. Ah, mas dá um exemplo, tudo. Além do cara já ter perdido o próprio planeta Terra, que inclusive no Doom Eternal, né, a gente vê muito, né, o cenário da Terra, como é que tá depois que o portal do inferno em Marte acabou vazando muito demônio, né, de lá. E basicamente, se eu não me engano, o portão do inferno, né, foi aberto em Marte, então os demônios começaram lá, né, no Doom de 2016. É lá que se passa, né, a gente enfrenta os demônios em Marte. E mesmo assim, né, mesmo o Doom Slayer fazendo de tudo, eles ainda acabam conseguindo chegar à Terra, né, que é mostrado no Doom Eternal. Mas basicamente, né, voltando ao assunto. Esse cara literalmente ele perdeu tudo, além de ter perdido a própria Terra, né, que é o planeta inteiro. Literalmente a casa dele ele foi embora, consumida pelos demônios, destruída, né, vamos falar assim. O cara perdeu a família dele e ainda perdeu um animalzinho de estimação que ele gostava muito, que a galera até faz meme na internet, né. A galera esquece que, ou também não sabe, né, que o Doom Slayer perdeu literalmente a família inteira dele, a esposa, a filha que ele tinha. Eu lembro se era uma filha ou era um filho, mano. Agora eu não vou lembrar, não. Mas é um dos dois aí. Ele perdeu literalmente tudo isso pros demônios. E essa tal coelhinha, né, que ele tinha, a Daisy, ele ganhou como uma forma de terapia, né, uma terapia pra ele, por conta que após uma certa missão, né, que um superior dele disse que estaria tudo bem, né, explodir um certo local, o Doom Slayer confiou, né, nesse superior dele, ele explodiu o local, acabou matando não só outras pessoas inocentes, né? Mas também ele viu, né? Na frente dos seus olhos ele explodindo uma garotinha. E após isso, né? Ele voou pra cima do superior dele e ele acabou meio que sendo internado. Se eu não me engano, foi em Europa. No caso, a Lua, né? A Europa. Inclusive em Doom, né? Os humanos estão bem mais avançados, tá? Então eu não sei dizer se o sistema solar inteiro já está dominado pelos seres humanos, mas pelo menos algumas luas de alguns planetas já tem, né, tecnologia humana, já tem a dominação humana ali. Mas então, né, ele ganhou essa coelhinha Daisy como meio que uma terapia, né, que acabou que ele teve uma paixão muito enorme, né? Ele gostou muito de cuidar dessa coelhinha dele, ele cuidava muito bem. E foi um choque muito grande, né? Ele vê tanto a família dele quanto o seu animalzinho de estimação mortos pelos demônios. Então esse é o motivo do cara simplesmente odiar demônio com todas as forças. Não importa, mano. Esse cara, ele vai matar qualquer tipo de demônio que ele vê. Independente do que seja. Mas é um demônio que faz isso, aquilo lá. O demônio distorce a realidade. Inclusive eu vou falar disso mais pra frente. Não importa, mano, ele vai dar um jeito de matar esse demônio. Inclusive, o Doom Slayer, ele nunca fez maldade alguma contra os humanos, né? Basicamente, ele não tem, vamos falar assim, ele não é uma besta descontrolada, sabe? O Doom Slayer não é uma besta descontrolada. Ele é bem civilizado, por sinal, tá? Inclusive, no Doom Eternal, ele bem que trabalha, né, certinho ali com uma galerinha, acho que é a partir da DLC do Ancient Gods, parte 1. Ele começa, né, a trabalhar com uma galerinha ali e tal, que ajuda ele. Ele só não fala muito, né? Mas basicamente ele é bem tranquilo, mano. O negócio dele é matar demônio. Mesmo assim, mais um ponto, né, que eu esqueci de estar falando. Mesmo assim, mesmo ele odiando muito os demônios,
ele nunca se entregou à ira, tá? Ele é bem disciplinado, né? Porque qualquer outra pessoa teria se entregado à ira já, né? A única vez que, entre milhares de aspas, o Doomslayer fez mal a um humano foi quando ele mata a Spider Mastermind, que no caso é basicamente uma mulher que virou demônio, né? Que no caso é a Olivia Pierce, que é no Doom de 2016, que a gente acaba matando ela porque ela meio que estava cooperando com os demônios, e depois ela foi traída pelos demônios e foi transformada em um demônio, né? E a gente meio que, obviamente, acaba matando ela. Inclusive, né, o Doomslayer é tão focado no seu objetivo, né, de proteger a humanidade e tal, destruir os demônios, que muito diferente do Kratos, né, que dizem que é um personagem puro ódio, que não sei o quê. O Kratos ainda arranja tempo, né, pra tá barganhando ali com os deuses e ainda arranja tempo pra fazer outras coisas, né, se é que vocês me entendem. Além do mais que ele faz umas coisas meio, né, questionáveis ali. Convenhamos, o Kratos sim, ele é basicamente uma besta solta, né, pelo Olimpo, pelo menos na época que era do God of War, a partir do 1 até o 3, né, o Kratos é basicamente maluco. Ele fazia o que queria e dane-se. E eu não quero dizer que um personagem é melhor que o outro, tá? Foi só um comparativo mesmo, não levem pro coração. Eu dei uma farpada mesmo, hein, na comunidade de God of War, podem me xingar. E esse é basicamente um dos motivos do porquê eu gosto tanto do Doomslayer, né? Porque mesmo ele tendo muito ódio nos demônios, ele ainda é disciplinado. Além de ele não cair na graça dos demônios, né? Que os demônios várias vezes tentam fazer um acordo com ele, né? Quando tá prestes a morrer. Justamente porque eles não querem morrer, né? Então eles sempre tentam fazer uma barganha ali com o Doomslayer, mas ele literalmente ele só ignora, ele não fala nada, vai lá e mata o demônio mesmo assim. Esse cara é simplesmente épico, mano. Eu ia falar uma palavra com F, mas eu tenho medo aqui. Vai que o YouTube acaba privando o vídeo, né? E basicamente agora eu vou estar falando algumas entidades, né? Que as entidades mais fortes que vem na cabeça no momento, que o Doomslayer já matou. Eu não vou estar falando de nenhuma entidade que ele matou no Doom The Dark Ages, porque eu ainda não joguei e também porque eu não sei exatamente a história do Doom The Dark Ages, tá? Então essa aí eu fico meio que devendo pra vocês. Mas ele já matou basicamente o ícone do pecado, esses aí vocês já devem ter ouvido falar, que é basicamente uma entidade que é tão poderosa que só a existência dela no plano material, vamos dizer assim, né, na Terra, ela poderia causar basicamente a destruição do planeta e o colapso do próprio universo. Vocês têm noção disso, que só a existência de um ser ele pode colapsar tudo? E simplesmente o Doomguy foi lá e matou ele e é isso. Esse vídeo não é pra falar de escala de poder, tá? Então não levem tão a sério esse negócio aí de escala de poder. Eu só tô realmente citando quem que o Doomslayer conseguiu matar, né? Tem também a Khan-Maker, né? Que dá pra dizer que ela era um dos seres mais próximos do próprio Deus. Já que os Makers eles eram, né, seres muito próximos de Deus. Mas ela foi criada justamente para liderar aquela raça, né, os Makers. Ela foi criada pelo próprio Deus, pelo próprio Pai, para liderar essa raça que Deus criou para ser próximo a ele, né? Então já dá para ver o nível de autoridade que essa coisa tinha. E é dito, se eu não estiver errado, no próprio códex do jogo, que as asas da Khan-Maker, ela literalmente ignora espaço e tempo, ou seja, ela podia viajar basicamente até onde ela quisesse e quando ela quisesse. E o Slayer consegue, né, acompanhar ela no meio da luta, né? Tem também o Samur Maker, que esse daí é basicamente, vamos dizer assim, um dos seres, né, que o próprio pai criou para auxiliar ele na criação do universo. O próprio pai criou ele justamente para ajudar ele. Então já dá para imaginar o nível de poder dessa coisa, né? Inclusive eu sofri, tá, pra passar desse bicho, que esse bicho é muito louco, ele fica spawnando 1 milhão de coisa no meio da arena, ele fica fazendo muita coisa, mano, é um bicho muito complicado. E também, né, o ser que o Doomslayer matou, que imagino eu que seja o de nível mais alto assim, né, que é basicamente o maior feito do Slayer, tá, que foi matar o Davoth, que pra gente é como se esse cara fosse o próprio Satanás.
Satanás, cramunhão, coisa ruim, o jeito que você quiser chamar ele. Ele é basicamente isso. Na nossa realidade ele seria isso, né? Esse cara, pelo menos até antes da DLC, né? Antes da DLC Ancient Gods Parte 2, ele era basicamente a versão do Slayer, só que para os demônios, vamos falar assim. Pra você ter noção, né? O nível de força do Slayer. Literalmente, os demônios tinham uma versão dele. E basicamente a própria natureza, vamos dizer assim, que criou. Claro, né, que ele é um ser primordial e etc. Mas mesmo assim, ele é basicamente uma versão do Slayer, só que dos demônios. E mesmo assim, o Slayer mata ele sem esforço algum, né? E basicamente esse cara, ele é dito que ele era basicamente o ser mais próximo, né, do pai. Só que no final da DLC Ancient Gods Parte 2, que é o final do jogo também, o Davoth, ele revela, né, que na verdade foi ele próprio que criou o pai. Ou seja, ele era muito superior ao próprio pai, né, que era basicamente o deus da própria realidade. Então ele é basicamente o ser mais poderoso da franquia Doom, né? E o Slayer basicamente só chegou lá e matou ele, é isso. Como se não fosse nada. Bom, o vídeo foi esse. Obrigado se você assistiu até aqui. Eu sei que no final do vídeo, né, a partir da metade do vídeo pro final, acabou meio que parecendo que virou um vídeo sobre escala de poder, né? Mas, cara, não tem como falar do Doom Slayer sem mencionar os absurdos que esse cara já fez. Porque basicamente o Slayer, ele simplesmente é forte porque sim. Futuramente eu conto a história dele mais detalhadamente, mas só para resumir, né, para vocês, o Slayer, ele é basicamente um personagem que ele foi criado para ser forte e ponto final. O cara já matou tanto deuses quanto demônios como se não fosse nada, apenas como se fosse só mais uma segunda-feira de serviço. Mas então é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mesmo sendo um vídeo mais curtinho. O próximo vídeo vai ser mais bem trabalhado, tá? Eu prometo pra vocês. É que realmente deu um problemão aqui no PC, eu vou estar explicando agora melhor. Porque eu acabei trocando, né? Uma das partes do PC que eu acabei trocando, foi uma das peças, né, no caso, foi a memória RAM. E ela tava dando um baita problema, tá? E no caso, ela tava crashando o PC, né? Qualquer coisa que eu abrisse no PC, né? Qualquer programa ou até jogo, acabava crashando. E isso tudo era por culpa da memória RAM. E quem conseguiu me ajudar no meu problema foi basicamente uma pessoa que eu não vou estar sabendo o nick dela agora. Gostaria muito, até procurei, tá, ela no Discord aqui pra estar falando no vídeo, mas eu não consegui achar. Foi uma pessoa do servidor do Discord do canal do ET, aquele cara lá que ficou famoso, né, recentemente. Ele faz vídeos sobre peças, né, de PC, ele mexendo em coisas muito loucas ali de PC que eu não entendo nada. E bom, foi basicamente uma pessoa do servidor desse cara, mano, que me ajudou. E inclusive esse servidor foi indicado pra mim pelo primo do meu amigo, né. Agradeço muito, André. Muito obrigado por ter me ajudado. E basicamente é isso, mano. Esse foi o problema. Eu fiquei basicamente uma semana pra estar resolvendo isso. Então, peço desculpas aí pela demora, né? Não que alguém esteja esperando o vídeo nesse canal, né? Canal muito pequeno, ninguém conhece ainda. Mas desde já peço desculpas, né? Eu tava fazendo umas questões ali na comunidade pra meio que não deixar o canal parado, né? E mesmo assim eu acho que esse vídeo ainda vai sair bem atrasado. Mas depois desse vídeo vai voltar tudo ao normal, tá? Mas enfim, obrigado por você que assistiu até aqui, agradeço muito. Se quiser estar deixando um like, se inscrevendo no canal, fico muito feliz. Se quiser estar mostrando, né, enviando esse vídeo para um amigo que goste, né, desse tipo de conteúdo, goste de histórias, goste do Doom Slayer, goste da franquia Doom, envie esse vídeo para ele que ele com certeza vai gostar. Se quiser estar comentando alguma coisa também, o que você achou do vídeo, né, quiser estar consertando alguma baboseira que eu acabei falando no vídeo, fique à vontade também. Então é isso, novamente, muito obrigado por você que assistiu até aqui, fico grato pela sua presença, então fiquem com Deus e tenham uma boa noite se estiver assistindo o vídeo de noite, um bom dia se estiver assistindo de dia, se cuidem e falou!